Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que está acompanhando a gente aí no Vocação Podcast, mais um episódio. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer conversas importantes, relevantes, uma conversa que vai abençoar a sua vida. Estamos aí já nessa segunda temporada do Vocação Podcast, né, Hélio? Isso aí. Esse projeto aí que a gente está percebendo aí que está abençoando muita gente. A gente quer agradecer a você que tem nos acompanhado. Se você é a primeira vez está ouvindo a gente aí, nunca tinha acompanhado antes, se inscreve no nosso canal, tá? Segue a gente aí nas redes sociais. Eu acho que isso é para você não custa nada e para nós é muito importante, né, Hélio? Esse engajamento é uma Nosso forma... combustível é a interação de vocês aí com a gente. Perfeito, é uma forma aí com que o nosso material começa a ser entregue para outras pessoas. Então, curta as nossas redes sociais, se inscreva nos nossos canais aqui no nosso canal aqui do YouTube. Nós temos aquele sininho aqui do YouTube que é muito importante que você ative ele, tá? Porque quando você ativa aquele sininho, sempre que nós tivermos um material novo, você vai receber ele, tá? Isso vai aparecer aí como uma mensagem para você. Se você não ativar esse sininho, ele não aparece, tá? Então é importante que você ative o sininho para você receber as notificações e continue acompanhando a gente aí nas outras redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Kawaii, no TikTok, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple for Podcasts, no Amazon Music. Nós estamos em várias redes sociais, você pode seguir a gente. E eu tenho certeza que você vai receber bons materiais aí, bons bate-papos, que é o que a gente tem feito aqui no Vocação. E agradecer também aí o pessoal da Água A e da Água G, esse que tem sido o nosso parceiro aqui no Vocação Podcast e que a gente sempre tem falado, né? Um produto de qualidade. Como a gente fica feliz em poder oferecer para o nosso público, além de boas conversas, também bons produtos, que é exatamente a proposta aqui da Água A e da Água G, tá? Uma água que vai te hidratar sendo direto da fonte, natural, mineral, com excelentes características físico-químicas. Índices de pH muito bons. O pH dele 7,71, Hélio. Difícil você achar uma água aí no mercado que tem um pH tão alto como esse, 7,71. E essa é a proposta aí da Água A e da Água G. E você tem a opção também da Tex Lemon, né? Aqui a Tex Lemon, ó. A Tex Lemon que a gente sempre tem falado aí, é um produto um pouquinho mais despojado aí, né? Você que vai lá no restaurante, quero uma água com gás e um copo com limão e gelo. Aqui essa opção já está pronta para você, tá? É só comprar no mercado, abrir e tomar. Então é uma água já saborizada com limão e que não abre mão de todas as características aí da água mineral, tá? Então hidrate-se, principalmente nesse calor aí da região aqui de Araçatuba. É muito importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Água A e a Água G é a água que mata a sua sede. E hoje nós estamos aqui com a Aline de Moraes. Aline, obrigado, tá, por ter aceitado fazer esse bate-papo com a gente. Você veio de Diadema. Sim, eu vim de São Paulo, Diadema. É uma honra estar aqui com você. Primeira vez que você veio para a região de Araçatuba, você já veio? Primeira vez, nunca vim aqui. Ela pegou um clima ameno até, né? Choveu na pior época. Eu confesso que eu orei para isso acontecer. Eu estava assustada, porque me falaram que o calor daqui... Eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu não suporto muito calor. Aqui da garoa, né? Mas deu sorte, Aí eu falei assim, eu preciso que pelo menos esteja um ambiente agradável para eu conseguir me adaptar. Você foi agraciado por Deus, porque nós estamos nos dias aqui bem gostosos aqui em Araçatuba. Sim. Fala um pouquinho para nós, você veio aqui para contar um pouquinho da tua história, do teu testemunho, Sim. né? O que você tem aí de história para contar de você? Olha, eu confesso que Deus, ele é fiel sobre a minha vida. Amém. Deus, ele mostrou e mostra a cada dia para mim que o poder dele é vivo. E se a gente acreditar nessa grandiosidade dele, a gente pode viver isso o tempo inteiro. Amém. E já posso começar a falar? Sim, por favor. Desde a minha adolescência, desde criança, eu costumo muito ouvir que eu sou um milagre da parte de Deus. Minhas tias, que sempre foram evangélicas, sempre serviram ao Senhor, e elas olhavam para mim e falavam assim para mim, agradeça muito a Deus pelo fôlego de vida, porque não era para você estar aqui hoje. E depois de uns 10, 15 anos, isso começou a me despertar uma curiosidade de querer saber. Mas a minha mãe, ela sempre se retraía e ela não gostava de entrar nesse assunto. E eu fui atrás de querer saber o que realmente aconteceu comigo. Porque as pessoas me falavam muito disso. Uhum. E eu descobri
que o meu pai, quando eu descobriu a gravidez, que a minha mãe estava me gerando, ele falou assim: aborta essa criança, porque a gente vai se separar, eu tenho outra pessoa e eu não vou sustentar e muito menos criar essa criança. Meu Deus. E confesso que eu ouvindo tudo isso foi muito difícil para Você mim. tinha quantos anos? Quando eu descobri, eu tinha para uns 15 para Nossa. 16 anos. E isso doeu muito, porque eu falava assim: como uma pessoa que se diz pai fazer um ato tão doloroso desse? Só que as minhas tias me diziam que eu não era para ser gerada, de jeito nenhum. Porque assim como ele falou, minha mãe obedeceu e ela foi na farmácia, tomou o primeiro remédio, que é um tal de Citotec. Ou seja, ela tentou fazer então. Não, ela fez. Ela fez. Ela tomou o primeiro remédio e o farmacêutico falou: olha, a primeira cápsula, o desastre é feito rápido. E ela tomou o primeiro remédio e nada aconteceu. Ela, depois de uma semana, ela voltou, ela falou: o remédio não funcionou. Eu preciso de mais um. Ela tomou o segundo remédio e depois de uma semana de novo, ela voltou de novo, porque parecia que estava tomando água. Nada acontecia. Não sentia dor, não sentia secreção, não saía nada. E era um remédio abortivo. Sim, ela já estava gerando uns 3 meses para 4 meses. E tomou o segundo remédio e nada. Quando ela chegou para tomar o terceiro, ela chegou a tomar. E ela foi na farmácia de novo e falou: caramba, que remédio é esse que vocês estão me dando? Porque eu conheço pessoas que já tomaram esse remédio e ele o resultado dele é Imediato. imediato. É Definitivo. muito, muito forte esse remédio. Por que que comigo isso não está acontecendo? Eu quero 4 remédio. Eu preciso, eu não. Ela já tá. Hoje eu entendo que ela estava sentindo uma dor imensa. Então, ela não queria sofrer mais, porque ela sabia que ia vir uma trajetória bem mais difícil. E o farmacêutico falou assim para ela: se o terceiro remédio não fez o efeito, aceita que essa criança é escolhida pelo céu. O O farmacêutico falou. farmacêutico falou para ela. Cara, E outra, eu preciso te falar a pior parte, que se você tomou o terceiro remédio, essa criança ela vai nascer com alguma deficiência muito grave. Ou ela vai nascer sem um braço ou sem uma perna, porque o efeito do remédio é para morte. Então você tomou 3, não tem como você tomar o quarto. Ou você aceita essa gravidez, ou você aceita. E as minhas tias, a minha família, elas sabiam que minha mãe tinha tomado esse remédio e elas falavam: a gente precisa ver como sairá essa criança. Só que, como o remédio não tinha tido nenhum efeito colateral, a minha mãe começou a dar continuidade no pré-natal. Ela foi atrás de fazer todos os exames para saber se estava tudo bem, mas em nenhum momento ela falava para ninguém do que ela tinha feito. E me falaram que durante o pré-natal, durante o ultrassom, durante todo o processo que uma grávida passa, estava tudo normal. E ninguém entendia nada. Só que ela falou para o médico, depois de tanto medo que ela estava, né? Diante de tanto remédio que ela tinha tomado. Uhum. E depois eu fui pesquisar esse remédio, o efeito dele é muito forte. E ela falou que ela foi falar para o médico, né, que realmente tinha acontecido isso, tinha tomado 3 remédios, já ia para o quarto, e o farmacêutico falou: aceita, porque Deus tem alguma coisa na vida dessa criança. E o médico falou assim: então se prepara, porque essa criança virá. Porque antigamente não é igual hoje, né? Que a tecnologia avançou muito, então, e a gente não tinha uma condição boa para fazer vários exames para chegar ao ponto de descobrir alguma doença. E o médico decretou naquele momento para minha mãe e disse: essa criança virá com sério
problema. E todo mundo ficou na expectativa durante a gravidez. Quando chegou os 9 meses, o tempo inteiro, o meu pai ele não queria saber de mim, da gestação, muito menos da minha mãe. E quando ela começou a sentir as contrações, correram para o hospital e todo mundo na expectativa de saber como seria essa criança. E a minha mãe e minhas tias falavam para mim que aonde a minha mãe chegava, com aquela barrigona de grávida, tudo, todo mundo falava assim, é um profeta que tem dentro do seu ventre. Deus cuidou o tempo inteiro. Desde o ventre, esse profeta tem um grande chamado. E era chamado de profeta. Então, automaticamente, todo mundo pensava que seria um menino. Mas, nos ultrassom, constava que era uma menina. Então, isso causava um transtorno muito grande na mente da minha mãe. E a tua mãe já era do ambiente cristão? Ela era evangélica, católica? Ela não frequentou? Sempre foi católica. Tá. Mas aquela que não vivia nada do mundo do catolicismo, né? E a minha família, por geral, sempre foi evangélica. A minha mãe era a única que não era do catolicismo, que se servia ao catolicismo. Aí, todo mundo, porque minha mãe convivia em ambientes evangélicos por causa da minha família. E sempre recebia profecias, palavras proféticas dizendo que seria um profeta que estava dentro do ventre dela. Só que ela estava gerando uma menina, né? E aos olhos dela era impossível. Só que ela sabia do que Deus já tinha começado a fazer. Aí começou a sentir as contrações e foi aonde que chegou um momento do meu nascimento. E nesse momento, a família falou que foi um cenário de expectativa, de tristeza, porque todo mundo imaginava que eu iria vir de uma forma para trazer mais problema para a família. Só que Deus, ele mais uma vez, ele se mostrou real sobre a minha vida. Amém. E elas falavam que eu nasci perfeita, com a saúde intacta, sem nenhum dano qualquer que poderia afetar a minha saúde. E os médicos não entendiam o porquê que essa criança estava vindo perfeita daquela forma por ter tomado 3 remédios de morte. E aonde minha mãe passava comigo, elas falavam que eu era uma criança muito diferente, que elas não sabiam explicar o que tinha, mas era uma luz muito diferente que habitava sobre mim. E na época, como meu pai me rejeitou, o meu avô ele queria me dar o nome, né? Ele queria me registrar. O teu avô, o pai da... Meu pai. Tá. Ele falou que ele não teve uma atitude louvável e ele ia fazer o papel de homem que ele deveria ter feito. E o meu pai, quando olhou para mim, ele falou assim, não, eu não consigo. Eu vou ter que fazer a minha parte. E assim ele me registrou e eu segui a minha vida e ele seguiu a dele. E diante da minha adolescência, como eu fui ouvindo diante de muitas pessoas que eu era um milagre, que Deus ele tinha algo muito grande ainda para fazer sobre a minha vida, começou a me despertar essa curiosidade, eu comecei a entender detalhe por detalhe do que tinha acontecido. Então isso começou a gerar uma revolta muito grande dentro de mim, muito grande mesmo. E eu decretava, eu falava, ele queria morte, ele queria que eu não existisse, agora eu tenho certeza que eu vou fazer a minha família inteira sofrer. O inimigo ele vinha com tanta força que ele não deixava eu enxergar o cenário de milagre sobre mim. O inimigo ele me cegava de uma forma tão intensa que eu só me sentia rejeitada o tempo inteiro. Eu não conseguia enxergar nada de bom na minha história. E eu comecei a me revoltar muito nessa fase de 16 para 17 anos. Eu comecei a me revoltar muito. Eu comecei a usar droga. Eu queria algo para poder preencher aquele vazio de dentro de mim. E eu comecei a me envolver com amizades que não deveriam. Eu comecei a
beber muito, eu usava drogas para poder esquecer esse cenário que me falavam que eu tinha, que eu enfrentei, mesmo sem saber, mesmo sem inconsciente, mas isso doía de uma forma tão grande dentro de mim que eu tentava substituir com algo. E aonde eu pisava, Guilherme, Deus ele sempre usava alguém para falar: não vem pelo amor, mas Deus vai te pegar na dor. E eu falava: esses crentes é muito louco. Essa frase é muito comum, né? Esses crentes é muito louco. Como Deus tem algo grande para fazer sobre a minha vida? Impossível. Você não se dava esse valor, né, Nunca. Aline? Não. O tempo inteiro não. E eu achava uma loucura, porque aonde eu pisava, Deus falava: você é a menina dos olhos do Senhor. Deus ele tem algo muito grande para fazer sobre a tua vida. E quanto mais elas falavam isso, sempre as senhorinhas do coque que são mais ousadas, né? Para determinar, para profetizar isso na vida do outro, né? E eu ria, eu falava assim: Deus ele é tão poderoso, mas ele não vai olhar para mim. Eu sou tão pequena, eu sou tão podre, eu me sentia como se fosse um lixo. Eu poderia ter tudo, Guilherme. Minha mãe, ela me criou sozinha. E minha mãe trabalhava muito para me dar tudo do bom e do melhor. Mas eu nunca valorizei. Porque a rejeição que eu enfrentava o tempo inteiro era muito maior do que ela poderia me dar naquele momento. Então eu comecei a me envolver na comunidade com todo tipo de pessoa que você pode imaginar. E aquilo me causava uma sensação de poder, de ter o autocontrole sobre a minha vida, aquela fase de adolescente, sabe? E eu comecei a me envolver com pessoas que não era para eu me envolver naquele momento. E a minha história começou a causar foi um caos muito grande no meio da minha família, porque eu era reconhecida até como a ovelha negra da família. Minha família. Porque você tinha uma família toda cristã, servia a né? Deus. Que servia a Deus, e você Tudo que muito tinha... regradinho, tudo Aham. muito certinho. Pessoas que iam para a igreja, tinha horário certo para estar em casa, horário certo para tudo. E eu era a ovelha negra realmente da família. Então todo mundo me descartava. E como a família me descartava, o mundo sempre me abraçou. Você tinha quantos anos aí, mais ou Uns menos? 15, 16 anos. Tá. Então a fase dos 17 anos foi Isso você tava em São Bernardo de Adema. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Eu cresci e morei a maior parte em São Bernardo. Tá. Essa história foi sempre em São Bernardo. E eu, em 16 para 17 anos, eu comecei a me envolver com muita droga, com muita bebida, com tudo aquilo que vocês podem imaginar. E tinha uma pessoa que era muito amiga minha. Gostava muito de mim. E a gente era carne e unha, como falam aí fora, né? E a gente andava juntas, a gente aprontava juntas, trabalhávamos juntas. E ela tinha uma autonomia muito grande na comunidade onde a gente morava. E era muito reconhecida pelas pessoas. E vocês andavam juntas? Andávamos juntas Tá. o tempo inteiro. Tá. E essa pessoa, ela era apaixonada por um homem. Uhum. Só que esse amor não era correspondido. E durante um tempo, eu comecei a me envolver com esse homem. Entendi. Então ela se sentiu traída. Mas ela não estava com ele. E eu deixava isso muito claro. Você não está com a pessoa. Então não tenho porquê eu não me aproximar dessa pessoa. É uma pessoa que me faz bem. E ela começou a falar: ou eu nessa terra, ou você. Porque ele é meu. Ou seja, ameaça mesmo, né? Ele é meu. E se você não sair da vida dele, eu tiro você de cena. Só que como essa adrenalina para uma adolescente é legal, é interessante,
E eu gostava de tudo aquilo que me trazia uma adrenalina, algo para eu poder esquecer as dores do passado. Eu gostava de me envolver em tudo aquilo que não era bom para mim. E eu falava, agora eu vou mostrar para ela que quem tem o poder sou eu. E foi Típico de adolescente, né? Querer mostrar força. Que não manda querendo mais. mostrar quem é que pode. E hoje eu reconheço que foi uma das piores decisões que eu tomei. Piores por ter vivido o que eu vivi, mas uma das melhores por experiência com Deus. E aí esse homem aí que estava nesse triângulo amoroso, toda essa situação foi um motivo para você ainda querer se aproximar mais ainda dele pelo embate mesmo, né? Com certeza. E eu falei assim, é ele que eu quero e é com ele que eu vou ficar. Entendi. E essa mulher enlouqueceu, porque eu mostrei que eu tinha o poder de querer escolher entre aquela situação e ela queria também mostrar que ela tinha o poder no meio da comunidade e das coisas que envolvia. E eu confesso que começou ali o pior cenário da minha vida. E quanto mais ele me assumia para a comunidade onde a gente convivia, onde a gente morava, mais essa pessoa me perseguia. E não tinha como medir forças com uma pessoa dessa. O tempo inteiro ela tinha mais autonomia do que eu. Ela tinha mais poder do que eu. E eu confesso que ali eu comecei a ver que eu não era ninguém. Do que eu achava que eu era, sabe? Porque o inimigo, ele colocava algo tão mentiroso na minha cabeça que eu acreditava em algo que eu não tinha, que eu não era o tempo inteiro. E diante desse cenário, eu sabia que tinha uma pessoa maior do que eu, que poderia acabar comigo em pouco tempo. Só que mesmo assim, eu não dava o braço a torcer. E na época eu era nova ainda e ainda estudava. E eu ouvia todos os tipos de ameaça que vocês podem imaginar. Todos os tipos de ameaça mesmo. E eu ainda estudava à noite e a minha amiga passou na minha casa e falou, vamos, a gente já está atrasado. E como a gente estava atrasada, a gente pegou um outro trajeto mais próximo para chegar até a escola. Chegamos na escola, entrei, só que quando eu entrei dentro da escola, falaram, Aline, tem alguém lá fora te esperando que quer conversar com você. Quando eu falei, mas eu tenho que estudar, eu tô dentro da escola, eu não vou sair. Só que eu já imaginava quem poderia ser, né? Eu não tô dentro da escola, eu não vou sair. Não, a pessoa que está te chamando tem poder para te retirar da escola novamente. Pode sair, que ela está lá fora te esperando. Eu sabia que não era para mim. Minha mãe, familiar meu. Eu poderia saber muito bem quem era que estava me chamando. Quando eu cheguei lá fora, era exatamente quem eu estava imaginando. E ela falou assim, vamos ali num cenário que eu preparei, que a gente vai conversar. Eu sabia que eu não poderia ir para aquele cenário, mas não tinha para onde eu correr. Não tinha o que fazer. Tinha o que fazer. E eu sabia que eu tinha que enfrentar aquela situação. E nesse dia, a comunidade que eu morava inteira já sabia do cenário que estava sendo preparado para mim. E nesse dia, minha mãe decidiu ir para a igreja. Minha mãe nunca, em 16 anos que eu morava, convivia com a minha mãe, nunca foi para a igreja. Dizia que servia a Deus e nunca foi para a igreja. E nesse dia que eu precisava da minha mãe foi para a igreja. Então, realmente, eu não tinha ninguém por mim naquele momento. E eu sabia que estavam me levando para um cenário de morte. Inventaram uma calúnia dizendo que eu tinha traído a confiança dela e, diante dessa calúnia, me deram uma sentença.
Quando eu cheguei no cenário, Guilherme, tinha umas 50, 60 mulheres armadas Meu Deus. da comunidade onde eu moro, armadas, com faca, com tesoura, com pedaços de madeira enorme, com várias ferramentas na mão para acabar comigo. Só que eu tinha uma amiga de infância que ela nunca soltou a minha mão. E a gente sempre andava juntas. E ela falou assim: eu vou com você, eu não vou te abandonar. E essa minha amiga era uma pessoa que estava inclusa nesse cenário por inveja dessas outras mulheres, que não tinha nada a ver com a minha história, mas elas sabiam que a minha amiga não ia me abandonar e que me pegando, pegaria ela também. Então essas mulheres estavam armadas até os dentes, com faca, com tesoura, porque elas diziam que quando a amiga dela tentar entrar para defender, a gente entra na cena e acaba com as duas. Quando eu vi, eu confesso que meu coração acelerou. Mas o ego, a minha visão era tão cega que eu não abaixava a cabeça para ninguém. E eu falava: eu vou sair dessa situação e eu vou enfrentar todas, se for possível. E a minha amiga, com muito medo, mas ela estava ali, ela nem imaginava que iria ter que entrar nesse cenário também. E foi isso que aconteceu. Quando ela tentou me defender, quiseram entrar todas nesse cenário para acabar comigo e com ela. Só que eles viram que era uma situação ali muito injusta. E Era um monte contra duas. Era um monte contra as duas. E eles falaram: calma aí, não tá certo isso. A gente vai ter que deixar as duas se resolverem. Só que ela tinha muito mais autonomia do que eu naquele cenário, né? E ela começou a levantar um monte de calúnias sobre mim que não era real, mas que eu não sabia me defender. Era a minha palavra contra a dela. E eu olhei, era na frente de um prezinho e tinha uns apartamentos assim de frente. E quando eu olhei para aqueles apartamentos, que comunidade, vocês sabem o que acontece, todo mundo sai para ver. É como se fosse uma festa ali para aquele momento. E quando eu olhei para aquelas pessoas daquele prédio, era o ambiente onde o meu pai morava. E para vocês verem, o meu pai estava vendo aquela situação inteira. Você enxergou teu pai? De longe. Não tinha como não ver ele. Não tinha como. Eu vi ele de braços cruzados, olhando o cenário de morte para minha vida, e não fez nada. Naquele momento, eu comecei a me lembrar da promessa de Deus. Que eu falava, que eu pensei assim: eu sou um lixo mesmo para o meu próprio pai me ver em um cenário de morte e não fazer nada por mim. Mas se a promessa de Deus, que Deus sempre falou que tinha algo para fazer sobre a minha vida, for realmente real, vai ser agora que Deus vai ter que me tirar desse cenário. Porque aos meus olhos era impossível alguém me tirar daquela situação. E essa pessoa, cada vez que ela me olhava, ela sentia um ódio tão grande, tão terrível, que eu não consigo imaginar de onde que ela tirou tanto ódio de mim. Era o próprio inimigo olhando, era uma guerra espiritual. Hoje eu entendo que era uma guerra espiritual naquele momento. E ela falava assim: eu quero beber o sangue dela. Desculpa te cortar, Aline, mas você teve medo? Eu tive muito medo. Muito medo. Mas era um medo ao extremo. Porque um cenário de morte. Todas as mulheres da comunidade contra você. Umas pessoas que eram para estar se colocando no seu lugar para poder te ajudar e querendo ver o seu fim. Não tinha pai, não tinha
mãe, não tinha ninguém para poder me ajudar naquele momento. Pelo contrário, né? O teu pai estava lá te assistindo. E quando eu olhei para o apartamento onde meu pai morava, ele está de braço cruzado, só esperando a cena acontecer, ali eu senti muito medo. E eu comecei a me lembrar da promessa. E eu falei, se Deus é real, em tudo aquilo que ele me falou durante a minha adolescência inteira, é agora que ele tem que cumprir. E naquele momento, eu lembro que a pessoa, quanto mais ela me olhava, mais ódio ela ficava. E ali eu não tinha mais nem argumento para me defender, porque eu sabia que tudo aquilo que eu fosse falar iria ser contra mim. Então eu só estava esperando o pior acontecer. E quanto mais ela me olhava, mais ela me odiava. E ela dizia, eu quero beber o sangue dela. E eu via muita raiva, eu via muito ódio sobre essa pessoa. E eu falava, agora é o meu fim. Se o meu pai não conseguiu, porque aquele cenário de rejeição tomava conta de mim ainda com mais intensidade. Se eu falar, aí eu pensava naquele momento, Guilherme, eu falava assim, se o meu pai não conseguiu me matar no ventre, é agora que ele vai ver eu morta na frente dele. E aquilo me doía com muita força, mas aquebrantava o meu coração de uma forma que eu não entendia. Durante esse tempo inteiro eu tinha um coração muito duro. Eu não acreditava em nada do que os cristãos me falavam sobre Deus. Porque eu falava, se Deus ele é tão grande, por quê que ele permitiu eu sofrer tanto durante a minha infância, durante a minha adolescência? E eu não acreditava no amor de Deus. Só que aquele cenário de medo, de morte, começou a quebrantar o meu coração. Eu sabia que não tinha ninguém para me defender. Eu sabia que não tinha ninguém naquele exato momento que poderia me tirar naquela situação. E eu falava, agora é o meu fim. Só que chegou um momento que eles falaram, é morte que vocês querem ver? É morte que vocês irão ter. E eles decretaram morte sobre a minha vida. Foi uma festa muito grande. Porque ela ia acabar com tudo aquilo que ela almejava. E eu sabia que não tinha como recorrer. Eu sabia que não tinha para quem pedir socorro. E eu simplesmente fechei os meus olhos e comecei a lembrar que Deus existe. E naquele momento eu orei em pensamento, porque eu não tinha nem força para reagir. Eu orei, eu falei, se o Senhor é real, mostra a sua grandeza agora. Porque eu não tenho mais nem tempo para poder me redimir diante do Senhor. E naquele momento, a pessoa com muita raiva, ela deu o primeiro gatilho e a bala não saía. Quanto mais ela tentava, mais ódio tomava conta dela. Ela dava o segundo gatilho e nada acontecia. Quando ela tentou dar o terceiro, saiu uma missionária que eu não sei de onde aquela mulher saiu. Do coque também. Eu não sabia que aquela missionária orava pela minha vida. E ela parou aquele cenário, ela falou assim, nela ninguém toca. E para vocês entenderem que no meio da comunidade, a pessoa que realmente serve a Deus tem autonomia diante de qualquer pessoa. Olha só. Porque tem testemunho de vida, testemunho vivo diante da comunidade. E eles respeitam isso. Muito. Respeitam muito. A pessoa falou, eles abaixam a cabeça. E ela chegou e ela falou, nela ninguém toca. Ela é escolhida do Senhor. Todo mundo começou a rir. Como? Aline, escolhida do Senhor? Nessa situação? Com essas vestimentas? Escolhida do Senhor com essas atitudes? Impossível.
E ela falou que ela estava orando e Deus falou: vai, vai. Igual a história de Ananias com Paulo, que Deus se revela para Ananias falando assim: vai até a casa da rua direita, que lá tem um escolhido. Ela falou que ela estava orando e ela falou assim, que Deus falou para ela: vai, que nesse cenário tem uma escolhida minha. E ela falou: ninguém toca nela. Se tocar nela, vai ter que tocar em mim. E eu olhava para aquela mulher, a ousadia, o poder era tão grande sobre a vida dela que eu me tremia inteiro. E eu vi nela o que eu não via durante a minha vida inteira em ninguém. E eu falava: quem é essa pessoa? E ela falou assim: ninguém toca nela. Só que o cenário era tão espiritual, a batalha espiritual que estava acontecendo naquele momento, para eu não alcançar o que Deus tinha para minha vida, era tão grande que o inferno já estava esperando um cenário de morte. Hoje eu entendo isso. E aquelas pessoas começaram a ficar com muita raiva e diziam: a gente vai acabar com ela. A gente vai acabar com ela. E ela falava: então acaba comigo primeiro. E quando ele sai, apertaram o gatilho, nada aconteceu. E eles falaram: tia, arranca ela daqui. Arranca ela daqui mesmo. Porque realmente Deus tem algo muito grande para fazer sobre a vida dessa menina. E me arrancaram daquele cenário. Só que era um cenário de vergonha. Para mim. Era um cenário de total vergonha para mim. Que por mais que Deus estava mostrando o poder dele naquele momento, eu sabia que eu ia ter que enfrentar um grande deserto, um grande desafio. Porque eu ia permanecer viva. Mas eu ia ter que colher tudo aquilo que eu plantei. E eu lembro que ela me levou para dentro de uma igrejinha que tinha lá do lado. E quando eu entrei dentro daquela igreja... Desculpa. Imagina. Eu comecei a ver que Deus era real. Eu comecei a sentir o amor de Deus com a minha vida. E eu falei: Senhor, Senhor tem algo para fazer ainda? Faça, porque eu não tenho mais força para nada. Olha, para vocês entenderem, uma menina que se achava autoconfiante em tudo, já não tinha mais força. Uma pessoa que tinha uma autodefesa tão grande, já não tinha mais como se defender. E eu sabia que o que estava contra mim era muito mais forte do que eu. E eu comecei a me render a esse Deus tão poderoso. Que eu falei: se ele me tirou desse cenário, ele é poderoso para me guiar. Ou seja, Aline, além de tudo, ainda foi um processo de transformação daquela menina que não media consequência nenhuma, que não tinha medo de nada, e a partir do outro momento começou a depender de Deus, né? Exatamente. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar e a gente não entende. E ela falou: agora você sabe que você vai ter que começar a seguir o caminho do Senhor. Porque se você voltar para a vida que você estava antes, não tem mais outra chance. Só que eu falei para ela: não existe mais outro caminho. Se ele se mostrou tão grande sobre mim, ele será o meu pai a partir de hoje. E naquele momento, era um amor tão grande que eu sentia que desde a minha infância eu nunca senti. Eu nunca vivi. E eu me sentia filha o tempo inteiro. Só que, Guilherme, eu sabia que eu ia ter que enfrentar muita coisa. Que eu não tinha condição de sair da comunidade. Condição financeira. Com certeza. A gente morava num barraquinho de madeira muito, muito simples. E eu sabia que a minha mãe não tinha situação para me tirar daquele lugar. E minha mãe chegou da igreja. E ela falou assim:
começou a me procurar e todo mundo falando do que tinha acontecido, porque o que acontece em comunidade sopra muito rápido e todo mundo falando do que tinha acontecido e minha mãe entrou em desespero a me procurar. E ela me encontrou na igreja. E quando ela me encontrou na igreja, ela falou assim: eu nunca orei como eu orei hoje por você. Eu sabia que eu não tinha poder de te tirar dessa situação. Que o único que tinha poder foi o único Deus que te livrou da morte desde do meu ventre. E a partir de hoje eu te entrego para esse Deus tão poderoso. E eu vi um temor tão grande na minha mãe, que ela reconhecendo que quem me livrou da morte foi Deus, desde o ventre, né? E ela falava: eu estou com você. E você não vai passar por isso sozinho. E eu comecei a enxergar coisas nela que eu nunca tinha conseguido enxergar. Porque o inimigo, ele tinha me cegado totalmente. Só que foi uma trajetória muito difícil. Porque, por mais que Deus tinha me tirado daquela situação, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a sentir muitas dores fortes. E eu achava que eu estava com uma gastrite fora do normal, que doía tanto, doía tanto. E eu fui no hospital. E eu falei: doutor, passa um remédio mais forte que você tiver, porque essa gastrite está tomando conta de dentro de mim e eu não consigo nem respirar de tanta dor. E o doutor falou assim: vamos fazer todos os exames e a gente vai ver se realmente é uma gastrite, como você está dizendo. E quando saiu o resultado dos exames, o doutor olhou pra minha cara, olhou pra minha mãe: quantos anos você tem, mocinho? Falei: tenho 17 anos. Por quê? Sai o resultado dos seus exames aqui e você não está com gastrite, coisa nenhuma. Você está grávida. Eu, o quê? Não, não é possível não, doutor. Você está grávida. Parabéns, mãezinha. Aquela coisa de médico, faz aquela cena. E eu, não pode ser. Eu? Está grávida agora? No meio de tudo isso? Não era o que eu tinha planejado para mim. Como que eu vou servir a Deus agora grávida? Como que eu vou entrar dentro de uma igreja, Guilherme? Diante da sociedade, da religiosidade que nós enfrentamos hoje em dia, como que eu vou entrar dentro de uma igreja grávida? E os jovens da igreja já tinham me abraçado. Fazia pouco tempo que você estava indo na igreja? Uma semana. Eu estava na expectativa de entrar no grupo de adolescente da igreja. Como? Saindo de um cenário de morte, grávida, entrando em um cenário religioso. Eu sabia, pelo histórico familiar que eu tinha, que a igreja não ia me abraçar. Só que Deus, ele é Deus. Que todo mundo sabia de onde que Deus tinha me tirado. E eu não precisava abrir a minha boca para dizer que Deus salva, que Deus cura. Eu não precisava abrir a minha boca para dizer que Deus liberta, porque o próprio Deus me tirou daquele cenário. Então todo mundo da comunidade já sabia da onde que Deus tinha me tirado. E eu fiquei muito frustrada, com muito medo. Olha como o inimigo, ele é sujo. E o inimigo, ele soprava no meu ouvido dizendo assim: aborta. Aborta essa criança. Que aí você vai ter uma história de vida normal, como você gostaria. E eu cheguei a falar na hipótese. E hoje é a maior vergonha que eu tenho de falar isso. Que quando eu falei para o meu namorado, na época, que eu queria abortar a criança, ele ficou muito bravo. Como você tem coragem de falar uma coisa dessa, sabendo de onde que Deus te tirou? Como você tem coragem de abrir a sua boca, querendo trazer essa maldição para a sua vida novamente? E eu comecei a chorar, sem direção,
E eu falei, eu só tô com muito medo de poder enfrentar tudo isso. E ele falou, eu não vou soltar a sua mão. Se a gente começou junto, a gente vai terminar juntos. E ele falou, nunca mais fale em aborto perto de mim. Pedi perdão, primeiro para Deus, depois para ele. Falei, a partir de hoje eu vou seguir adiante com a minha realidade. Só que essa pessoa estava morando na mesma rua que eu ainda. Essa pessoa, ela me via todos os dias. E eu, por estar dentro da igreja, eu tinha, pouco mais tinha, um discernimento espiritual para entender que a minha guerra não era mais contra essa pessoa, e sim o que estava por detrás de todo esse cenário. E eu via o próprio inimigo rindo, zombando da minha cara. Eu passava isso diante do processo da gravidez. Eu passava, as pessoas jogavam água. Ninguém podia tocar em mim. Mas as pessoas decretavam que eu não ia ter essa criança. E a barriga começou a crescer, porque eu era bem magrinha. E a barriga começou a aparecer. E o inferno decretava com muita força, dizendo, vamos matar ela e o filho dela agora dentro da barriga. E as pessoas que diante desse cenário inteiro que eu acabei de contar, presenciaram, começaram a criar um ódio, não sei nem explicar em palavras contra mim, que eu não entendi o porquê que as pessoas me odiavam tanto. Mas as pessoas da igreja? Não, as pessoas do cenário anterior. Tá. E eu permaneci na igreja. A igreja me abraçou muito. O que eu pensei que a igreja não ia fazer por mim, a igreja fez. O pastor da época, que não é o meu pastor de agora, mas o pastor da época, ele falou, você vai permanecer com jovens. A igreja vai cuidar de você. Porque o que Deus fez sobre a sua vida é notório que Deus tem algo sobre fazer. Jovens não vai poder te dar o auxílio que você precisa, mas as irmãs estão ao seu dispor. Nós vamos cuidar de você, Aline. Você não está sozinha. E eu me lembro que eu gostava muito da Tarde da Bênção. Era um culto onde Tarde da Bênção era um culto onde somente pessoas que estavam no propósito para se disponibilizar durante a sua tarde para ir servir ao Senhor e entregar o seu melhor para o Senhor. Já vi que era igreja pentecostal. Com certeza, né? Você já entendeu, né? O mistério aqui. E eu gostava muito de ir para a Tarde da Bênção e eu lembro que já no finalzinho da gravidez eu entrei em propósito de oração com o Senhor, entregando o meu parto nas mãos de Deus. Porque eu sabia que o inferno não estava brincando. E eu passava, Guilherme, e as pessoas falavam assim, o dia dela está acabando. Estamos fazendo o trabalho para ela morrer na mesa de parto. E eu não entendia porque a minha guerra era tão intensa daquela forma. Só que algo tão grande me confortava em tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu falei assim, estou em paz. Porque Deus, Ele sempre cuidou do começo, do meio e cuidará do fim também. Só que começaram a usar crianças para me agredir. Porque as pessoas não poderiam mais tocar em mim, porque eu estava grávida, eu estava gerando. Então, querendo ou não, existem regras dentro da comunidade. E diante de tudo aquilo que eu vivi, ninguém poderia mesmo, né? Mas, como pessoas não poderiam tocar, usavam crianças para tocar em mim. As crianças jogavam água quando eu passava para ir para a igreja. Chegava na igreja toda molhada. Chorava, chorava, chorava. E teve um dia que eu cheguei na Tarde da Bênção, que foi um culto que
Sabe aquele culto quando o céu tá bem baixinho e a gente sente que Deus tomou conta do ambiente, que a gente não quer nem ir embora para casa? E Deus, naquele dia, usou mais uma vez as irmãs do coque para dizer: se prepare, porque mais um cenário de milagre acontecerá sobre a sua vida. E você saberá que eu sou Deus mais uma vez sobre ti. Dizendo para você. Para mim. Meu Deus, não aguento mais sofrer. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eu sabia que aonde Deus ia estar, eu poderia estar tranquila. Eu já comecei a ter uma intimidade com Deus muito além do que o homem poderia imaginar. Eu comecei a ter uma dependência em Deus que ninguém poderia roubar, entende? Eu confiava tanto nesse Deus, porque o que eu vivi, ninguém poderia viver. Então eu sabia que Deus poderia fazer algo sobrenatural, novamente. Só que eu comecei a ouvir muitas histórias que estavam fazendo obras de feitiçaria para o cenário do meu parto. E eu falei: Senhor, eu posso ter errado muito, desde a minha adolescência até aqui. Mas hoje eu entreguei, a partir de agora eu estou totalmente entregue ao seu propósito. E o meu filho que eu estou gerando não tem culpa de nada. De tudo que eu fiz, né? Então, eu te peço que só proteja ele. Porque o que eu vivi até aqui pra mim já foi demais. Eu não penso mais em mim. Eu penso nele. E há 12 anos atrás, Guilherme, dia 26 de julho, eu comecei a sentir fortes contrações. Mas eram umas contrações fora do normal. E eu sentia o espírito da morte rondando novamente. Você já estava a termo? Já poderia nascer ou foi antes? Tudo normal. Tá. Tudo cuidado pelo próprio Deus. Só que chegou o tempo de ele vir ao mundo. Só que aquela aflição, aquela opressão que eu sentia antes naquele cenário que eu acabei de contar, começou a me oprimir novamente. E eu já tinha o discernimento e eu sabia que era algo para acontecer. Eu sabia que o inferno estava trabalhando para ceifar minha vida novamente. Que eu não entendia o porquê que o inferno queria tanto me tirar dessa cena, desse cenário. Hoje eu entendo por quê. E eu falava: mãe, cuida do meu filho, que eu sei que eu não vou suportar. Ajuda o pai dele a cuidar, a direcionar. Ensina ele nos caminhos do Senhor, porque eu sinto que daqui eu não viverei mais. E eu sabia que a comunidade estava trabalhando em outro lado religioso, para vocês entenderem, que eu sabia que ele estava vivendo outra guerra espiritual. E eu sabia que ali eu já estava grata por Deus ter se manifestado até aquele momento. E o meu propósito com Deus era só proteger a criança que estava dentro do meu ventre. Só que tem um detalhe, que a comunidade onde a gente vivia esperava o aniversário dessa pessoa que tinha autonomia. Porque quando era o aniversário dela, né, na comunidade, fechava todos os bares, todos os comércios e liberava para toda a comunidade aproveitar e festejar o aniversário dela. Então estava a comunidade inteira na expectativa de morte dali e expectativa de comemorar festa no aniversário dela. E Deus, ele prolongou um pouco o meu parto para chegar exatamente no dia 26
de julho de 2013. Pra você entender o aniversário dela. Falei, não é possível. Meu Deus. Não é possível. Aí que ela colocou o outro lado pra trabalhar com força. Porque não tem como festejar. O filho dela tem bom mundo. Não tem como festejar. Só que eu senti essa batalha espiritual muito grande acontecer. E confesso pra você, eu só orava para que meu filho viesse ao mundo com muita saúde. Só que eu sentia que o inferno queria me resgatar novamente para o lado dele. E minha amiga ligou para minha mãe e falou assim: nada abriu até agora, porque estava todo mundo esperando um momento de morte acontecer no parto. Porque, por enquanto que não acontecia, ninguém festejava. E aconteceu que no dia do aniversário desta pessoa, meu filho nasceu para honra e glória do Senhor. No mesmo dia, não teve festa. No mesmo dia, não teve comemoração. Nesse mesmo dia, o meu filho nasceu. E mais uma vez, Deus mostrou para todos que quem estava na situação, pela minha vida e pela vida do Kaique, era ele. Meu filho nasceu com muita perfeição. Coisa mais linda, cabeludo, cheio de cachinho. Eles esperavam a notícia de morte mais uma vez, porque trabalharam, se sacrificaram, investiram, porque vocês sabem que precisa ter muito investimento. Investiram muito para ceifar a nossa vida. E Deus, mais uma vez, mostrou que quem tem o poder de dar vida e tirar a vida é Ele. E minha amiga ligou para minha mãe e falou assim: vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Vocês não têm noção. Todas as pessoas que contrataram, que fizeram todos os rituais para a morte, tiveram que entregar e reconhecer que o meu Deus, mais uma vez, me tirou do cenário de morte. E o meu filho veio para honra e glória do Senhor. Então, a partir daquele momento, todos, eu digo todos, com clareza, que tiveram que reconhecer que Deus era na minha vida. Nesse dia, não teve festa. Nesse dia, não teve comemoração. Nesse dia, tiveram que refletir e pensar em tudo o quanto fizeram para acabar com a minha vida e com o propósito de Deus, que hoje eu entendo, Guilherme, que não se trata da Aline, que se trata do propósito de Deus. E da obra que Deus fez na tua vida, né? Com certeza. Não é nada sobre mim, é sobre Ele o tempo inteiro. Então, desde lá para cá, eu tenho contemplado que Deus, Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para se arrepender. Ele cumpre na hora certa e no momento exato, porque simplesmente Ele é Deus. Então, de lá para cá, eu só tenho vivido poder de Deus. Aonde eu chego, esse testemunho Ele cura. Aonde eu chego, esse testemunho Ele restaura. Aonde eu chego, esse testemunho Ele salva. Pessoas que passaram pelo mesmo cenário que o meu e sabem da onde que Deus me tirou, se lançam diante do altar do Senhor e falam que Deus, Ele é o único caminho. Então, recentemente, Deus começou a me levar para algumas igrejas e eu confesso para você que já se passaram
12 anos, vai fazer 13 agora em julho, que tudo isso aconteceu. E eu falei, Senhor, eu não vou mais falar do que aconteceu, porque eu quero focar na tua palavra. Eu quero mostrar outro lado da história. Eu não quero mais falar do meu testemunho. Eu tenho vergonha, porque o Senhor tem me levado a lugares grandes. E eu não quero mais falar do que o Senhor fez lá atrás, porque dói demais. Eu sofro por saber quem eu era. Mas também eu te exalto por saber quem eu sou hoje. Mas isso me traz constrangimento diante de pessoas religiosas, para vocês entenderem. E no mesmo dia que eu orei, no mesmo dia que eu decretei ao Senhor, e eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me levar na igreja tal, eu irei. Eu falarei do seu amor, eu falarei da sua palavra. Mas eu não quero falar mais desse testemunho. É algo que dói. É algo que envolve outras pessoas. É algo que fala de um passado muito dolorido. E eu não quero mais falar. Para vocês entenderem que Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Se passou minutos. A Mari me liga. Dizendo, Aline, estamos com um projeto aqui dentro da igreja, de avivadas. Começou a falar detalhes por detalhes. E Deus me mostrou você. Deus me mostrou você pregando aqui. Mari, mas você não está morando mais aqui em São Paulo. Você está morando em Araçatuba. É mais difícil de eu chegar até aí, né, cara? É umas horinhas de viagem. Não, Aline, se Deus mandou, temos que obedecer. Eu só quero saber de você. Você vai vir? Eu falei, se for para a obra de Deus, eu me disponibilizo o tempo inteiro para fazer para o Senhor. Porque tudo que Ele fez por mim, isso é tão pouco o que eu faço por Ele. Só que ela falou, mas tem um detalhe. Eu falei, sim, pode falar. Você precisa falar do seu testemunho. Porque todas as vezes que eu me pego em momento de perrengue, em momento de dificuldade, eu falo para o Senhor. Senhor, se o Senhor tirou a Aline daquela situação, então me tira dessa situação também. Mas você precisa trazer o seu testemunho. Naquele momento eu entendi que não era sobre o que eu pensava. Era sobre o que Deus fez e ainda tem que fazer em vidas. E eu fiquei paralisada por alguns segundos. A Mari não entendeu nada. Eu tinha entendido a oração, porque Deus, Ele me responde assim. Eu costumo orar e falar para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poder desde Gênesis até Apocalipse. Eu quero e eu necessito viver esse poder a todo momento. Porque o Senhor sabe de onde me tirou. Então, eu preciso viver esse poder. E eu tinha orado em coisas de minutos. A Mari me ligou e falando do testemunho. Eu falei, não é possível, Deus. Então, eis-me aqui para falar do meu testemunho. E foi isso que Deus fez. E eu tenho muita coisa ainda para falar, mas vamos tirar outros dias. E também você não tinha ideia do Vocação Podcast também, que iria te chamar para contar o testemunho, né? Nunca, nunca. Aí depois veio, né, esse novo convite do podcast. Falei, literalmente, Deus quer usar o meu testemunho para alcançar mais vidas. Amém. E eu acredito que nós vivemos em um evangelho de artificial. As pessoas sabem que Deus existe. As pessoas sabem que Jesus veio para entregar o seu sacrifício por nós. Só que as pessoas não vivem isso mais hoje em dia, né? São pouquíssimas pessoas que têm testemunhos para contar. E o Senhor falou para mim, você está pensando que eu fiz tudo aquilo para você se calar? Você está pensando que eu faço ainda as coisas sobre a sua vida para você se reter diante de homens? Não, eu quero levar o meu testemunho e eu farei muitas coisas através desse testemunho. Então, eu só tenho vivido milagres. Eu só tenho vivido poder de Deus. E o meu sonho era ser visitada pelo Espírito Santo. Como a gente vai entrar nesse tema de avivadas, né?
E eu comecei a me lembrar que no meio de todo esse processo, eu me questionava sempre ao Senhor e eu falava, Senhor, beleza, o Senhor fez, o Senhor fará muita coisa, mas revela a mim o teu poder. Revela a mim o teu espírito. Porque eu não consigo mais viver sem isso. A tua grandiosidade foi tão grande que eu preciso conhecer o seu Espírito Santo. Porque naquele momento eu vivi o poder de Deus nesses testemunhos. E tenho mais para contar lá na frente, outros dias. Mas eu falei para o Espírito Santo, se o Senhor é real, como a tua palavra diz, que aquele povo de Pentecostes esperaram a palavra se cumprir, revela a mim esse poder também. Revela a mim essa unção também. Eu quero sentir o que esse povo sentia. Eu quero viver o que esse povo vivia. Eu quero poder orar por pessoas e pessoas serem curadas. Eu quero poder viver essa autoridade e poder sobre a minha vida. Porque se o Senhor me tirou desde o ventre da minha mãe, Tem um propósito. tem um propósito, Guilherme. E eu comecei a pedir poder. Eu comecei a pedir autoridade. Eu comecei a pedir revelações. Meu coração anseia por sinais o tempo inteiro. Eu não aceito a sair de um ambiente e não ver Deus falar com alguém. Porque eu estou a trabalho para Ele. Sim. Eu falei para minha família, eu não vou para Araçatuba para brincar. Eu vou a Araçatuba para servir. Eu vou a Araçatuba a trabalho. Eu trabalho para o meu pai. E ele cuida de mim em cada detalhe. Então, se eu estou trabalhando, eu tenho que ver resultados. E para a honra e glória do Senhor, aonde eu passo, pessoas são renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Aonde eu passo, pessoas são curadas. E tem detalhe. Quando Deus me tirou dessa cidade de São Bernardo, Deus falava para mim assim, esse daqui é só uma preparação para um ambiente que irei te levar. Esse ambiente onde irei te levar, aí sim, será ambiente de milagre e poder. Eu falava, meu Deus, eu não entendia. Por que Deus tinha necessidade de se revelar o tempo inteiro dessa forma para mim? Porque ele sabia quem eu era também, né? Me levou para Diadema. Foi aonde eu conheci o Ministério Toque de Cristo. Que é a igreja que você congrega hoje. Igreja onde eu congrego hoje. E quando eu entrei pelas portas, a forma e ousadia, poder e autoridade que Deus usou aquele homem em cima do altar para falar comigo, nunca em toda a minha vida eu tinha visto. É o pastor que eu tenho hoje. Totalmente temente ao Senhor. E tem a mesma vontade, a mesma sede de viver o poder de Deus. Assim como meu coração anseia. E eu comecei a ver a forma que Deus usava e usa ele. Eu comecei a me encantar pela ousadia e poder, autoridade que aquele homem tinha. Eu falei, é aqui que Deus quer que eu fique. Quanto tempo você está lá já? Eu já estou na igreja, o Toque de Cristo, uns 10 anos. E você que está acompanhando a gente aí, você é de Diadema, então tá aí uma boa referência de um ministério para você acompanhar lá, o Ministério Toque de Cristo lá em Diadema. Com certeza. E Guilherme, eu tenho mais tempo que 10 anos, mas eu sou um pouco péssima em datas, então eu prefiro não me expressar. Vamos arredondar, né? Mais ou menos uns 10 certeza. anos. Ele vai ver isso, ele vai falar, tem mais. Mas eu prefiro não errar. E quando eu entrei dentro desse ministério, eu via pessoas sendo libertas no nome de Jesus. Amém. Nunca eu tinha ouvido falar disso. Só tinha vivido. Mas nunca tinha ouvido falar nisso. Pessoas aprisionadas por demônios, sendo libertas assim, ó, na nossa frente, pelo poder de Deus. E aquilo começava
me impressionar de uma forma tão, tão forte, que eu falava, esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu conheci lá em São Conheci lá Bernardo. em São Bernardo, entende? E eu falava, Espírito Santo, admiro demais. É a unção que eu carrego, é a unção que eu admiro, que é a unção que está sobre a vida do meu apóstolo, William Martins, que está em Diadema. Quero isso para mim. E é isso que eu vou viver. Comecei a determinar. Só que o inferno, ele vem contra, né? Em tudo aquilo que a gente quer viver. Só que Deus, ele começou a manifestar diante de propósitos, diante de orações, diante de madrugadas, de sacrifício, cadeirante levantar. Para vocês entenderem, se vocês tiverem uma oportunidade, vocês vão ver que todos os pertences dos enfermos que é curado dentro do ministério, ele tem esse propósito de colocar nas paredes. Assim como era Davi Miranda, né? Para as pessoas que não veem e não acreditam, ou então não vivenciam isso, quando bater o olho, vê que pessoas têm muletas, têm cadeira de roda. O último milagre mais poderoso que aconteceu no Toque de Cristo foi o milagre de um cadeirante que estava com toda a parte da sua coluna comprometida, sofreu um acidente, os médicos já tinham decretado totalmente o fim, não tinha como aquele cadeirante se levantar, porque comprometeu a T1, T2, T3, T4, toda a estrutura dos jovens. E o meu pastor não se contentou. Quando olhou para aquele jovem, sentiu íntima compaixão dele, falou: Senhor, eu vou me sacrificar diante do teu altar e eu quero ver esse milagre acontecer. Guilherme, ele ficou dias no monte. Ele ficou dias sem beber, sem comer, só orando, e a igreja inteira no mesmo propósito. Quando ele foi orar, nada aconteceu. E eu vi a frustração na cara do meu pastor, que eu conheço ele há anos. E eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor ainda tem poder para fazer. Continua fazendo esse milagre para que nós possamos ver novamente. Porque a gente vê cura instantânea acontecer lá, é natural para nós. Só que um milagre de um cadeirante já não era tão natural como cura de câncer, nódulos sair para fora, a pessoa vomita nódulos, para vocês entenderem. Esse é o nível do ministério que está sobre a vida do apóstolo. É libertação e cura mesmo. Só que quando ele foi orar, quando ele voltou do monte, nada aconteceu. Aos olhos dele, né? Nada aconteceu. E o Judivan, recentemente, até falou para mim que o médico dele, que era um médico de outra cidade, olhou para a mãe dele e falou: impossível seu filho ter levantado da cadeira. Impossível Deus fazer alguma coisa sobre ele. Porque a medicina já decretou. Mas quando o céu decide agir com o sobrenatural, operando Deus, quem impedirá? Amém. E o Judivan declara hoje com muita força e ousadia e poder diante de homens em pé para a glória de Deus, andando como a gente anda normalmente, que Deus ele tem poder de curar, de libertar, de tirar os cativos do inferno, porque esse é o nosso Deus que nós servimos. Então, Deus me levou sobre esse ministério para eu entender que o mistério que Deus tinha comigo lá atrás é o mesmo mistério que está sobre aquele lugar. E diante de tantos milagres que a gente tem vivido, ele faz seminários, ele instrui novos pastores, novos apóstolos. E assim a gente está vendo a obra de Deus crescendo e o poder de Deus se manifestando a cada dia. Isso. Amém, Aline. Obrigado pelo bate-papo aqui. Que o Senhor continue
te usando nesse processo, né? Que você continue dizendo aí sobre o testemunho, e que esse testemunho possa abençoar vidas, né? Acho que esse é o Amém. principal objetivo, é um nosso aqui também do Vocação Podcast, dizer para você que está acompanhando a gente aí que o nosso objetivo é esse, é com que a conversa com que a gente tem aqui possa ser uma diretriz aí para você, um farol para que você possa buscar ajuda, que você possa buscar um ministério, que você possa buscar Deus, que você possa buscar bons profissionais, que você saia desse lugar, né, de frustração e de derrota para um lugar de vitória, né? Isso é que nós temos acreditado aqui no Vocação. A gente quer agradecer demais você, a tua coragem, né, de falar sobre isso, de contar um pouquinho sobre a tua história, porque não deve ser fácil, né? Abrir a vida assim e contar tudo isso. A gente percebe na tua emoção em falar sobre, mas que bom que hoje a gente está podendo olhar para trás e ver Deus nesse processo, né? Que o Senhor te livrou, que o Senhor te protegeu e que isso possa incentivar a gente a continuar nesse processo. Pessoal, muito obrigado a você aí que acompanhou o Vocação Podcast até agora, que ouviu aí, se sentiu abençoado com um pouquinho do testemunho da Aline. E a gente pede para você que você continue acompanhando a gente sempre está trazendo novos conteúdos que vão ser relevantes para você, tá? Então seguir a gente é muito importante, você se inscrever no nosso canal, você ativar o sininho aí do YouTube, porque isso aí é um jeito de sempre que a gente postar algo novo, você receber ele com exclusividade, tá bom? E também agradecer aí o pessoal da Água A e da Água G, que mais uma vez esteve com a gente aqui no Vocação Podcast. Como a gente sempre tem dito aqui, né, investir na saúde, investir na hidratação de um produto de qualidade, tá? Um produto que tem aí todos os elementos que vão poder hidratar você. Nós temos a apresentação da Água A, que é a água sem gás, nós temos a apresentação da Água G, que é a água gaseificada, e a opção também da Tex Lemon, que é a água já com aroma e sabor de limão, né? Então você não abre mão aí de toda a hidratação e ainda tem essa situação aí um pouco mais diferente para você experimentar. Mas invista na sua saúde, tá? Hidrate-se, beba uma água mineral natural, direto da fonte, que é justamente a proposta aí da Água A e da Água G. Água A e a Água G é a água que mata a sua sede, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe e até semana que vem em mais um episódio do Vocação Podcast. Deus abençoe.